Hoje o assunto é duro, mas eu quero pensar aqui junto de vocês, porque é um assunto que me afeta demais e eu penso constantemente nele. Você já parou para pensar sobre a consequência das postagens que a gente faz no meio digital para os nossos filhos? E nem precisa ser filhos tão pequenos assim não, pode ser nossos filhos adolescentes. Aquilo que a gente expõe, se gera uma consequência para eles, assim? Vou começar com um exemplo meu de um dia que eu pensei bastante sobre isso. Estava eu super orgulhosa de uma conquista do meu filho no judô e mais do que depressa eu pensei, nossa, que história legal para eu compartilhar, né, no meu Instagram profissional. Eu pensei, fiz o roteiro na cabeça e no final eu guardei a história só para mim. Por quê? Eu pensei que a história era sobre o meu orgulho, mas ia falar de fragilidades e potencialidades do meu filho. E eu não sei se ele ficaria tranquilo expusesse isso, né, nas minhas redes. Hoje em dia a gente chama isso de sharing. Você já ouviu falar assim? É um termo que a gente usa para falar de pais que compartilham a vida dos filhos online sem pensar nas consequências a longo prazo que isso pode vir a ter. Parece inofensivo, né? Eu tirei aquela foto, é tão fofinha, mas antes de clicar em publicar, a gente precisa pensar nos riscos invisíveis. Primeiro, que não sei se você sabia disso, mas quase 81% das crianças com menos de 2 anos já possuem um rastro digital, uma pegada digital, que é criada pelos próprios pais. A ciência chama isso de dataficação da infância. Cada postagem ela cria um histórico digital que é semi-permanente, que o seu filho não escolheu ter. Muitas vezes a gente posta porque a gente acha bonitinho, às vezes é uma forma de conseguir like. Tem pessoas que inclusive buscam validação social, né, até para gerenciar a nossa própria imagem de bons pais ali. Mas o que é orgulho para nós hoje pode se tornar um conflito de identidade para o adolescente de amanhã. Segundo ponto, a gente precisa estar atento aos riscos reais do uso das redes. Tudo que cai na rede é peixe. Hoje em dia, existem vários golpes, existe a possibilidade de você pegar aquela foto e fazer uma manipulação por inteligência artificial. Seria muito desastroso e perigoso. E o terceiro ponto, aquela criança vai crescer. Vai se tornar um adolescente, um adulto. O adolescente, por exemplo, é um momento de vida que ele tem uma dificuldade com crítica, uma vergonha muito elevada. E pensando que a internet acaba eternizando as lembranças, né? A memória é longa. A gente, como pai, tem que pensar, sim, no conteúdo que é compartilhado. Será que quando aquela criança que está ali sendo exposta for adolescente, descobriu que eu postava sobre ela vai achar que aquelas informações são íntimas demais e vai se sentir exposta? Você acha mesmo que isso não pode prejudicar a sua relação de confiança com essa criança? Então, quando a sua criança fala, pode tirar a foto, mas não pode postar, porque tem crianças que falam isso, é importante a gente respeitar. Além disso, a gente discutiu aí bem recentemente casos onde os pais priorizavam a criação de conteúdo viral em detrimento das necessidades reais da criança, que teve toda aquela questão da adultização, do felca, né? Aquela criança, ela pode desenvolver sim um sentimento sobre ter sido utilizado como ferramenta de marketing, o que vai configurar uma negligência, um abuso emocional, e isso é bem importante. Gente, são muitas questões para analisar. Eu vim aqui falar com vocês sobre as minhas questões também, né? Porque educar na era digital é bem desafiador. E todos nós estamos aprendendo juntos. Mas é importante a gente pensar que a privacidade, ela pode ser um presente que a gente dá para o futuro dos nossos filhos. A gente talvez possa compartilhar os momentos, mas proteger um pouquinho mais a identidade das nossas crianças. E se esse alerta faz sentido para você, envie para outro pai, outra mãe. Vamos criar uma rede de proteção real. Eu sou Bia Haut, sou psicóloga clínica, pós-doc em saúde mental e adoro vir aqui para a gente falar um pouquinho de psicologia de qualidade.